Olá, amados alunos do 7º ano. É com alegria que nós nos reencontramos e com o objetivo de dar continuidade aos nossos estudos, utilizando o nosso livro didático número 2, no capítulo 6, e o conteúdo que nós iremos estudar, revisar no nosso encontro, nosso reencontro, são os complementos nominais. Mas para falarmos de complemento nominal, nós temos que fazer uma retrospectiva daquilo que nós já havíamos estudado em sala de aula. Está relacionado às classes de palavras da língua portuguesa, como elas funcionam, né? E lembrando também do que nós havíamos estudado em relação à transitividade verbal. Lembram que quando eu falei que transitividade verbal está relacionado ao movimento, né? E o verbo transitividade verbal, especificamente estamos falando da classe de palavras do verbo, na sua funcionalidade. Quando o verbo ele tem sentido completo e quando ele não tem sentido completo, ele pede o seu complemento. E aí nós estudamos objeto direto, objeto indireto, predicado nominal, predicado verbal, os tipos de sujeito, ok? Então, nós vamos fazer uma revisão, né, daquilo que nós havíamos estudado e também complementar o nosso conhecimento, uma vez que nós somos falantes e ouvintes da língua portuguesa. Ok, amados? Então, vamos lá. Primeiro, para uma revisão e depois para o exercício do nosso livro. Nós temos aqui complemento nominal, relembrando de 4 classes bases da língua portuguesa. Nós temos o substantivo, o adjetivo, verbo e advérbio. Lembra que eu falei em sala de aula para vocês que essas 4 classes de palavras elas vão estar em um contexto, seja de frase ou oração, né? E tendo a sua funcionalidade. Como elas funcionam? Porque se nós formos somente observar as palavras, sem um contexto, sem uma conexão, nós poderíamos dar várias classificações, mas não é desta forma, porque cada classe de palavra ela vai ter sua funcionalidade, dependendo da sua posição e do seu contexto, sempre contextualizando, ok? Então, vamos lá. O substantivo, como nós já havíamos estudado, ele faz referência a uma classe de palavras relacionada a nomes e as suas classificações. E o substantivo, na sua classificação, ele vai aceitar outras classes de palavras, onde ele vai trazer para fazer parte de um contexto. Então, nós temos o artigo, que se classifica como artigo definido, indefinido, que vai particularizar, generalizar, e tem como objetivo de indicar gênero e número, né? Quando nós temos, por exemplo, o artigo definido, o, a, os, as. Ele pode representar um pronome, se ele for pronome oblíquo, mas dependendo do contexto, ele vai ser artigo, sempre quando ele anteceder um substantivo. Isso nós vimos quando estudamos objeto direto, ok? E quando nós estudamos os tipos de sujeito. E nós temos os artigos indefinidos nessa classificação, que ele pode ser uma, uns, umas, mas também, se ele não estiver exercendo a função de artigo, ele pode também se apresentar em outras classes. Por isso a importância de nós observarmos como as palavras elas se apresentam em um contexto, em uma frase ou numa oração. Porque quando nós falamos de frase, nós estamos falando do enunciado, no sentido completo. E quando nós falamos de oração, ela vai ser uma frase, mas ela vai se diferenciar de uma frase nominal e verbal. Assim como o verbo ele transita, o complemento nominal também ele vai transitar. E ele precisa dessas classes de palavras
para que ele venha exercer a função de complemento nominal, ok? Então, as classes de palavras que irão exercer a função de complemento nominal, substantivo, adjetivo e os advérbios. Por que eu coloquei aí essa setinha? Porque um vai estar atrelado ao outro. Primeiro ponto, o substantivo, ele vai aceitar o artigo. Ele irá aceitar a classe dos numerais, né? Quando ele quer indicar quantidade. Ele pode se classificar em numerais cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. E isso nós já temos o entendimento, dependendo do contexto frasal. E nós temos a classe dos pronomes. Pronome. O pronome ele tem a função de acompanhar o substantivo, por isso que é pronome. O nome vai estar relacionado ao substantivo. De acompanhar o substantivo ou de substituí-lo. E nós temos a outra classe de palavras, são dos adjetivos. O adjetivo está junto ao substantivo. Essa classe, ela sempre vai estar atrelada ao substantivo. O adjetivo, ele tem a função de caracterizar, restringir ou qualificar quem? O nome. O nome, no caso, é substantivo. Numa oração, vai ser quem? Ou o sujeito da oração, ou o complemento do verbo que nós já estudamos, que é o objeto. Seja ele direto ou indireto, quando ele exerce a função de objeto. De complemento de quem? Do verbo. E aí nós temos os verbos, né? No caso do verbo, que é a classe de palavra, que vai estar atrelada. Substantivo, adjetivo e os advérbios. Por que eu coloquei após os advérbios? Porque aqui o verbo ele está relacionado à oração. Quando nós falamos dos verbos, nós vamos ter aí uma outra classe que está em evidência aí em azul, preposições. Aí vocês vão relembrar da musiquinha que nós aprendemos em sala de aula. As preposições, elas vão ligar quem? As palavras. A quem? Vão estar relacionadas às palavras para ter o contexto. E ela é de fundamental importância para o estudo do complemento nominal. Porque o substantivo, o adjetivo ou os advérbios, eles vão se apresentar tendo a função de complemento nominal quando eles estiverem preposicionados. Então, eles precisam dessa classe de palavras, as preposições, para que haja funcionamento do complemento nominal. Lembra que o verbo ele precisa de complemento para que tenha sentido ou não? Assim, no contexto também nós teremos o substantivo, o adjetivo e os advérbios. Falando das preposições, que nós sabemos, elas vão ligar esses complementos nominais. Então, nós vamos agora lá no nosso livro, na página de número 10, e vamos fazer uma atividade para relembrarmos o conteúdo estudado. Ok? Então, nós temos aqui uma história em quadrinho, o Calvi e Haroldo, não é? E nessa narrativa, essa história, nós vamos numerar os quadros. No primeiro quadro, nós temos: por que nós só brincamos de guerra e não de paz? Número 2. Poucos exemplos a seguir. Número 3. Eu serei o destemido americano defensor da liberdade e da democracia. E você será o detestável, ateu e opressor comunista. Nós estamos em guerra. Então, se você for atingido por um dardo, você morre e o outro lado vence, certo? Entendi. Já. Vamos para o sexto quadro. E depois nós temos o sétimo e último quadro. Mas que jogo idiota, não é mesmo? Vamos para a atividade agora. Vamos contextualizar esse texto naquilo que nós temos estudado em relação ao contexto das palavras. Questão número 1. A resposta de Calvi
da Haroldo, no segundo quadrinho, sugere que, aí você vai marcar, né? O item A, se for o caso. Brincar de paz é algo entediante? B. Há mais exemplos de guerra no mundo do que de paz? C. Calvin não gosta de brincadeiras com pouca ação? D. Brincadeiras de guerra transmite lições exemplares. Então, vocês irão analisar a história em quadrinho e no nosso próximo encontro nós iremos fazer a correção. Tá? Então, isso é uma atividade para revisar aquilo que nós já estudamos. Vamos para a questão número 2. Com base no texto 1 e considerando a crítica contida na tirinha, a que conclusão pode-se chegar sobre a guerra? Justifique sua resposta com uma fala de Calvin. Contextualizar, então você tem que responder de acordo com o texto. Na questão número 3, vamos lá. Analise a fala de Calvin. Eu serei o destemido americano defensor da liberdade e da democracia. Questão 3, item A. A palavra defensor pertence a qual classe gramatical? Observaram a importância de fazer a revisão das classes de palavras? Então, agora vocês vão saber responder. Letra B. Que expressões completam o sentido de defensor na frase? Olha o complemento aí. Que expressões completam o sentido de defensor na frase? Então, você vai observar qual a funcionalidade, né, da palavra defensor. A que classe de palavras ela está exercendo ali, está funcionando? Qual a sua funcionalidade? Letra C. Reescreva a fala do garoto, substituindo defensor por uma forma verbal do verbo defender. Qual é a transitividade desse verbo? Olha, preste atenção. Quando fala da transitividade, é lembrar que é o transitar, né? É se movimentar. Então, ele quer saber qual é a transitividade do verbo. Então, nós já observamos aí que o verbo defender. E aí você vai lembrar do complemento do verbo. Letra D. Compare a palavra destemido com as expressões da liberdade e da democracia. Preste atenção aí nessas expressões da liberdade e da democracia. As três exercem a mesma função em relação às palavras com as quais se relacionam? Por quê? Então, você vai comparar e irá me dizer se elas se relacionam e por quê. Ok? Então, agora essa atividade vai ficar para ser corrigida na nossa próxima aula. E aí, nós vamos dar continuidade no nosso assunto, né? Nas nossas aulas, nos nossos encontros, em relação ao estudo do complemento. E logo embaixo, nós temos aí uma síntese, uma análise, uma conceituação. Vocês sabem que eu gosto que vocês compreendam. Então, o que nós temos aí? O complemento nominal. Então, vamos lembrar de nome. Quais são as palavras que vão estar relacionadas aos nomes? Vamos lembrar que nós estamos falando de complemento nominal. Complemento nominal relacionado a quem? Olha só, é o termo da oração que completa o sentido de substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Olha como elas estão ligadas, não é? Na classe de palavras base da língua portuguesa. As três, em relação ao complemento nominal. Quando esses sozinhos expressam ideias incompletas, quando eles estão com ideias incompletas, ele sempre será precedido por uma preposição e pode ser representado por um substantivo ou por uma palavra substantivada, um pronome, um numeral ou uma oração. Por isso a importância de nós termos estudado os tipos de sujeito, as classificações dos sujeitos. Então, cada classe, dependendo do seu contexto, ela pode ser uma expressão
substantivada, ok? Esse termo não indica a posse, nem qualifica a palavra a qual se relaciona. Portanto, não pode ser substituído por um adjetivo. Aí, bem logo na notinha aí, nós temos as preposições mais comuns são. Aí vocês irão, na hora de fazer a atividade, irão lembrar da musiquinha que nós aprendemos das preposições. Aí nós temos aqui embaixo, né, dando ênfase às classes de palavras importantes a este conteúdo, complemento nominal. Os substantivos, os adjetivos e os advérbios de sentido incompleto, por isso que eles precisam das preposições, porque eles estão incompletos. Então, nós temos que atinar o nosso conhecimento, né, amados, em relação às preposições. Cante a musiquinha. Que também precisa de um termo que os complete. Então, nós temos aqui, por exemplo, quem confia, verbo transitivo, direto e indireto. Por isso, o estudo dessas classes de palavras. Aqui o verbo ele vai pedir o quê? Um complemento. Confia alguma coisa. Complemento verbal. Objeto direto. A alguém. Complemento verbal. Objeto indireto. Quando relacionado ao verbo. Tá? Aí nós vamos ver a transitividade verbal. E quando há confiança, substantivo de sentido incompleto. Há confiança em alguma coisa. Complemento nominal. Esse complemento nominal, ele vai estar relacionado a que classe? Para servir, para funcionar como complemento nominal. As preposições, os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Então, esse foi o assunto ao qual nós fechamos aqui para o nosso próximo encontro. Ok? Façam atividade e na próxima aula nós iremos fazer a correção da atividade. É com alegria que eu digo até o nosso próximo encontro e que todos possam realizar essa atividade e relembrando e fazendo algumas anotações se necessário. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.